Olá pessoal, bom dia, meu nome é Eduardo Romão, sejam bem-vindos aí ao Didaticativa.com. Hoje a gente vai falar sobre a análise financeira das lojas americanas. Lojas americanas, sociedade aberta, sociedade anônima de capital aberto, tem ações negociadas na Bovespa, LAM3 e LAM4, tem Americanas Express, mais de 360 lojas, do modelo Americanas Express, 680 do modelo tradicional, ou seja, aquelas lojas maiores. Esses dados aqui são de junho de 2016, então tem mais ou menos mais de 1000 lojas aí espalhadas por todo o país. Ela também atua no comércio eletrônico através aqui da B2W Companhia Digital, que detém aí, que reúne os sites americanas.com, submarino.com, Shoptime, Sou Barato, basicamente atua no varejo. Vamos lá. Primeira parte aqui, DRE, demonstração do resultado do exercício, começa com a receita operacional líquida de junho de 2014 e vai até junho de 2016 e finaliza aqui na margem líquida da mesma forma, junho de 2014 versus junho de 2016. No balanço patrimonial, aqui na parte do ativo, a gente também vê a movimentação ao longo desses 9 trimestres, tanto quanto na parte do passivo. Então, coisas aqui do balanço da parte do ativo quanto do passivo a gente vai utilizar para apuração de indicadores de liquidez que a gente vai ver mais lá para frente. Então depois do balanço patrimonial na parte do passivo a gente dá uma olhadinha também no fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um tema que as empresas não fazem muito alarde em relação à divulgação, mas aqui eu vou utilizar como parte dos demonstrativos financeiros. Então aqui da mesma forma, fluxo de caixa operacional de investimentos e financiamentos de junho de 2014 até junho de 2016. Aqui uma outra forma de fazer a demonstração do fluxo de caixa e a gente vê aqui as atividades operacionais nessa cor um pouco mais esverdeada, sendo tanto positivo aqui, tanto negativo aqui em junho de 2014, como positivo aqui em dezembro de 2015, 1.346. Então é mais ou menos assim que se forma, que se movimenta o fluxo de caixa das lojas americanas. Depois disso a gente dá uma olhadinha aqui na evolução das principais linhas do resultado do exercício. Primeira, receita operacional líquida, onde a gente vê que teve uma variação de quase 10% de junho de 2014 a junho de 2015, uma queda de quase 1% de 2015 a 2016 e no acumulado aí dos 2 anos, 8,6% de variação. Na parte dos custos, custo com produção aumentou 12% aqui de 14 para 15 e teve uma queda considerável de 15 para 16, de 7% no acumulado do período, uma variação de 4,2%. Variou menos do que a receita operacional líquida, logo a evolução do lucro bruto tende a ser maior, de 3,3% de 2014 para 2015, teve uma evolução de 15,7% de 2015 para 2016, no acumulado dos 2 anos, quase 20%, 19,5%. Esses 19,5%, de uma forma ponderada, corresponde a 9,3% de crescimento médio ao ano. O CAGR, como se diz usualmente. Depois disso a gente vai para o EBITDA, depois do lucro bruto a gente vai diretamente para o EBITDA, e aí no EBITDA a gente vê a variação de quase 20% de 2014 para 2015 e de 45% no acumulado dos 2 anos, porque de 2015 para 2016 teve uma outra variação de quase 22% no EBITDA nesses 2 trimestres. Aí a gente faz uma comparação aqui entre o EBITDA e o fluxo de caixa operacional. EBITDA é uma medida simplificada de geração de caixa, só que o fluxo de caixa operacional é basicamente, evidentemente, literalmente, aquilo que entra, aquilo que é a entrada e saída de dinheiro no caixa da companhia. O EBITDA é mais resultado, o fluxo de caixa é efetivamente o que entrou e saiu do caixa da companhia, fruto das suas operações. A gente vê a evolução depois do EBITDA, a gente vê a evolução do resultado financeiro e a gente vê aqui de 305 milhões em 2014 foi para 438 milhões em 2016, variação aí de quase 30% nesse período. E aí, como resultado, a gente chega no LAIR, ou EBT, Earnings Before Taxes, resultado antes dos impostos,
de 4,3 milhões em junho de 2014, teve uma queda aqui, um prejuízo de 35,6 milhões, ou seja, teve uma queda de quase 40 milhões no lucro antes dos impostos. E de 2015 para 2016 mostrou aí uma certa recuperação, ainda que não nos mesmos níveis de 2014, mas já mostrou uma variação de quase 32 milhões de reais. No acumulado dos 2 anos, perdeu 8,2 milhões aqui no LAIR, lucro antes dos impostos, ou o EBT, Earnings Before Taxes. E por último, do resultado, a evolução do lucro líquido de 40,5 milhões em 2014, junho de 2014, reforçando aqui é sempre o trimestre, teve uma queda de 57% para 17,3 milhões e depois se recuperou, chegando nos 50,6 milhões de resultado de lucro líquido. Então, quando a gente olha para o lucro líquido e olha para o EBITDA, a gente vê que daquele EBITDA que teve uma recuperação fantástica, muito se perdeu por conta do resultado financeiro. Aqui uma nova forma de visualizar a evolução do lucro líquido e a gente vê os mesmos valores. Seguindo, a gente chega agora nos indicadores financeiros, começando pelo lucro por ação. Como a Lojas Americanas teve pouca variação na sua quantidade de ações, então o lucro por ação nada mais é do que um reflexo do lucro líquido do exercício. Vocês podem perceber que a evolução aqui, a forma de apresentação do lucro líquido é muito parecida com a forma de apresentação do lucro por ação. Depois a gente mostra o VPA, o valor patrimonial da ação, então de 0,96 centavos em junho de 2014, chegou em 1,21 em junho de 2016, fruto aí principalmente do resultado, mas outros movimentos no patrimônio líquido também podem impactar esse valor. Aí a gente chega agora nos indicadores de liquidez imediata, valores aí de 0,87 em junho de 2014, chegou em 0,62 em junho de 2016. Depois a liquidez corrente, 1,80 que foi o pico, agora está praticamente 1,71, de certa forma está se recuperando ao longo de 2016. Liquidez seca, 1,36, é muito parecido com a liquidez corrente, obviamente liquidez seca a gente não considera o estoque, e aí de 1,36 foi para 1,11. E por último, a liquidez geral de 0,80 para 0,79 está praticamente numa linha estável. Depois disso a gente mostra aqui o giro dos ativos, quanto que de receita é gerada pela mesma quantidade de ativo total ao longo do tempo. De 1,01 em junho de 2014, chegou em 0,84 em junho de 2016. Houve uma ligeira piora aqui no resultado, ou seja, existe muito mais ativo para gerar um pouco menos de receita líquida no período trimestral. A gente chega agora na parte do endividamento, e na parte do endividamento, novamente, a gente vê aqui uma variação de 8,7 bilhões de reais para 11 bilhões de reais em junho de 2016. Em 2 anos a variação foi de 27%, sendo que de 2015 para 2016 é onde teve maior impacto aqui, 26% foi a variação nesse período. Aí a gente mostra aqui a estrutura de capital, e na estrutura de capital é a dívida bruta, basicamente dívida de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, e comparado com o capital próprio, que nada mais é do que o patrimônio líquido, independente da dívida bruta ter aumentado consideravelmente aqui, o patrimônio líquido também aumentou, por isso que a relação debt equity aqui mantém-se praticamente estável. E aí, por último, a gente agora chega na parte dos indicadores de rentabilidade. O primeiro indicador de rentabilidade que a gente mostra aqui é o ROA, Return on Assets, que de 1,1% em junho de 2014 manteve-se aí em 0,4% em junho de 2015, recuperou-se agora em junho de 2016, voltando para o mesmo patamar de junho de 2014. Depois do ROA, a gente parte para o ROI, o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, é o lucro dividido pelo patrimônio líquido do período, de 13,9% em junho de 2014, caiu para 11,8% em junho de 2016. E aí o último indicador aqui de rentabilidade, o ROIC, o Return on Invested Capital, de 43,9% em 2014, teve uma queda de 20 para 20,2%, ou seja, está negativo em junho de 2016. E aí, uma das componentes do capital investido,
do ROIC, desculpa, é o capital investido, de 5,2 bilhões em junho de 2014, chegou para 7,8 bilhões em junho de 2016. Capital investido aqui é o ativo fixo mais o capital de giro aí das lojas americanas. E finalizando, um resumo aqui, um quadro resumo de todos os indicadores que a gente mostrou nos slides anteriores. É isso, pessoal, espero que eu tenha contribuído aí com essas informações. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.